Em alguns dias, nós vamos viajar com as meninas. Vai ser uma viagem de família. Vai ser a primeira viagem da família que não é na Irlanda. Então, assim, pensa numa ansiedade. Uma ansiedade de né, gostar de viajar e de querer viajar. E isso realmente está acontecendo. Uma ansiedade de pensando no que eu tenho que levar e prever várias situações, porque a mãe é assim, né? A mãe tem que ser uma bruxinha. A gente tem que ser prever futuro, ver o que vai funcionar, o que não vai, o que vai dar certo, o que precisa levar, o que não precisa, a cabeça da gente fica assim, amigo. É, eu não sei aí, mas aqui eu tenho que organizar a mala de todo mundo. Ou. A mala de todo mundo. Então, ainda tem um plus, né? Porque tem a bebê. Então, assim, é totalmente diferente. A gente tem que levar fralda, etc. Então, assim, já comprei várias coisas e eu vou mostrar como é que vai ser a preparação para essa viagem. Porque é duas viagens, uma seguida da outra, que a gente vai e volta, e vai e volta. E aí, eu quero ver como é que vai ser. Principalmente como que as meninas vão reagir durante a viagem, né? Porque nunca andou de avião, nunca ficou tanto tempo parada ou sentada, principalmente Maria Cecília. Bebê, mas acredito que seja mais tranquilo, né? Pra distrair, tem um peito pra mamar, pra chegar. Então vamos ver como que vai ser as nossas duas aventuras. E eu quero mostrar um pouquinho aqui de como nós preparamos para essa viagem. Uma das coisas mais legais aqui na Europa é a aviação chamada Ryanair. Acho que todo brasileiro que mora na Europa, ou quem pesquisa quer vir do Brasil pra cá pra fazer as viagens, sempre vai ver esse nome. Por que ela é legal? Ela é low cost. O que isso significa? Que as passagens são baratas. No entanto, é uma empresa muito crítica em relação aos tamanhos da bagagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão das bagagens. Porque se eles, por exemplo, coisas que eu já presenciei, a gente tá na fila e se eles veem que você tá viajando de mochila, no entanto a mochila tá assim, gritando, pedindo socorro, o zíper quase estourando, eles pedem pra você colocar num suporte lá, que é de papelão, pra saber se as medidas estão corretas, se tá passando ou não. Porque às vezes, por exemplo, a gente até leva a mochila na medida certa. Porém, a gente quer socar tudo que é possível dentro da mochila. E às vezes a mochila tá pedindo socorro. Aí as aeromoças são bem críticas em relação a isso. Olha o pessoal que fica ali, né? E pede pra você passar nessa medição. Às vezes passa, às vezes não passa. E aí, você é multado. Você tem um charge de, salvo engano, a última vez que eu vi, que o cara ficou muito bravo, porque a mochila tava no tamanho, no entanto, tava muito cheia e não tava descendo. Ele pagou 75 euros. Então, assim, é muito caro. Da mesma forma que outra coisa que a gente aprendeu na pele foi a questão do check-in. Nossa primeira viagem aqui foi pra Milão e a gente não sabia que tinha que fazer o check-in online, porque eles não fazem check-in no balcão e não tem aquelas maquininhas de você fazer o check-in você sozinho. E a gente chegou lá pagando também. Foi algo disso, foi em algo de 50, 75, alguma coisa assim, por cabeça, porque nós não fizemos o check-in antes. Da mesma forma que eles mandam um e-mail pra você constantemente falando sobre o check-in. E a partir de agora, essa viagem que a gente fez, desde o início a gente tá recebendo esse alerta de que eles não estão imprimindo mais o cartão de embarque. Então é obrigatório você baixar o aplicativo. Então, além de baixar o aplicativo, fazer o check-in online, interessante fazer sempre um dia antes, né? Eles liberam, acho que 24 horas antes, se não me engano. E se atentar à questão do tamanho das malas. Então eu me preocupei muito com o tamanho das malas. Primeiro, eu havia comprado essa mochila pra levar as coisas das meninas. Porque como é uma viagem de final de semana, 2 dias, sábado, domingo, segunda. Então, sábado, domingo, uma noite, domingo pra segunda, 2 noites. São 2 noites e um dia e meio, porque a gente chega lá no sábado pro almoço e volta na segunda bem cedo. Então, eu falei, uma mochila dá para as duas. Só que aí, pesquisando, recebendo esses e-mails da Ryanair, falei, vou começar a ler todos, prestar atenção, porque Deus me livre, né? Passar alguma coisa do combinado, sem falar, por mais que é chato pagar algo que você não tá esperando, ainda mais que algo não é barato. E, e aí eu falei, vou levar essa bolsa, que daí eu levo as coisas de troca, fraldas, etc. Porque eu não quero comprar fralda lá, eu quero ver se eu levo todas as quantidades certas. Espero que eu consiga fazer isso. E aí eu vi que o bebê e uma criança de 2 anos tem direito a despachar o carrinho. Então a gente vai levar um carrinho para Maria Cecília. A gente pode levar até o portão do avião, até a porta do avião. Mas como o nosso ele dobra e fica um quadradinho, ele fica um quadrado assim. Ele fica um quadrado assim, só que ele fica mais largo, né? Eu vou ver se, na hora, eu acredito que sim, a gente pode colocar em cima do nosso banco ali no bagageiro, né? E aí, como a gente tá com duas crianças, pode levar uma cadeirinha, um carrinho pra cada um, pra despachar. Sendo que a gente tem que chegar e fazer o check-in desses itens, é obrigatório. Então, como a gente vai levar só um, ok, porque o outro a gente vai levar o canguru e vai ser pra neném, e a Maria Cecília vai no carrinho. E aí, eu vi que o bebê pode ter uma bolsa de até 5 quilos, cumprindo os tamanhos também. Então, eu vou levar aqui pra Maria Tereza, as roupas dela, as troca, tudo.
Aqui, isso aqui vai ser a malinha dela. Pra Maria Cecília, eu pesquisei e vi essa marca aqui, dessa mala. Trunk. Ela é bem legal, porque ela é espaçosa. Ela tem essas travinhas aqui e aqui. Ela tem um cordãozinho que você amarra aqui. Você pode colocar ela de lado, pra carregar, na lateral. Ou você pode fazer o quê? A criança senta aqui e ela pode ir andando sozinha ou você puxa a criança. Então, ótimo. Então, ela passa um pouquinho das medidas da Ryanair, mas eu pesquisei no website da Ryanair e fala que essa marca, em exceção, para criança, eles deixam levar sem custo algum e na parte de ir viajar com você. Porque a medida, tem uma medida que é 40 centímetros, ela é 46, então ela passa 6 centímetros. Então, ótimo. Então essa aqui vai ser da Maria Cecília. Aí a mochila, que ia ser das duas, vai ser pra mim. A minha mochila tá certinha nas metragens, no entanto, ela é um pouco mais fina. Ela é bem mais fina em relação à largura do que a Ryanair fala. E o Lourenço vai com a mochila dele também, de trabalho. Que também é da mesma medida que a minha. E a mesma largura que a minha, salvo engano. A não ser que acho que a dele, se for outra coisa, fica um pouco mais estufadinho. Então, essas serão as nossas bagagens para a nossa primeira viagem. E aí, para entreter as meninas, principalmente a Maria Cecília, eu comprei algumas coisinhas na Temo. Como esse tablet aqui, ele é de desenhar. Esse negocinho coloridinho aqui, que vem com umas minhoquinhas, tipo uns minhoquinhos, uns trenzinhos, pra você brincar e colocar, né? Tem uns mosaicozinhos pra você preencher com eles. Outra aqui, que também é de montar, é tipo um tabuleiro também, todo cheio de formas e vem com essas coisinhas de silicone pra poder encaixar. Assim, são coisas que ela hoje não consegue brincar sozinha, você tem que brincar com ela. Então, ótimo, tá ótimo, a gente pode tentar. E eu fiquei muito na dúvida se comprava esses protetor de ouvido, pra questão do ruído, né, do barulho excessivo do avião. Às vezes até a gente incomoda, né? Eu pesquisei, conversei com algumas mães e elas indicaram mais pra viagem longa. Como o primeiro voo vai ser 1h30, eu falei, como vai ser também a nossa primeira viagem, eu vou comprar pra gente levar antes e já testar. E uma coisa, eu fiquei com muito receio da Maria Cecília não aceitar muito menos a bebê. Então eu usei alguns dias em casa por alguns minutos. E depois, primeira vez foi difícil, mas depois aceitou. E é legal esses modelinhos porque ele vem com essa haste, né, de colocar, e vem com um elástico, que seria mais indicado pra bebê. Só que com o elástico eu fiquei com muito receio de ficar marcando a cabecinha dela, então eu coloquei esse aqui, que eu vi que ela ficou mais confortável. A faixa ficava pegando aqui, ficava apertando demais, aí falei, não, melhor esse. Então, primeiro ponto importante foi em relação às bagagens, a questão das medidas e coisa que é muito legal ter, né, a fitinha métrica, que é o que eu medi as malas. E fiquei bem atenta. E o Lourenço até falou assim: ó, Camila, presta atenção nessa aqui que tá passando, porque ela é mais larga, né? Mais larga do que o recomendado. Aí eu falei: não, joguei no Google, pesquisei, perguntei da marca, porque já tinha visto que essa marca pode. Aí eu falei: pra ter certeza, vou pesquisar de novo. Aí eu vi que no próprio site da Ryanair tem falando sobre a Turkey Case. Então, ótimo. Primeiro ponto foi esse. O segundo ponto foi a questão que a Ryanair também tem. Lá, a passagem é muito barata. No entanto, tudo que você vai adicionando vai aumentando o custo da passagem. Óbvio, né? Só que assim, se você quer levar uma mala de 10 quilos com você em cima, você paga. Se você quer despachar a mala, você paga. Se você quer reservar seu assento, você paga. Aí cada assento, né, do tamanho da distância, da poltrona, da localização dentro do avião, é um preço. E então tudo vai pagando. Então, no fim, sua passagem no início era 15, no final vai com certeza mais de 30, mais de 40 euros, fácil. E aí tem as opções lá de uns pacotes, tipo, de assento, pra levar mala, etc, de família. Só que pra nós não estávamos compensando pra essa viagem curta. O que que nós fizemos? A gente comprou, primeiro, pra mim e para as crianças. E depois o Lourenço comprou dele sozinho. Porque quando a gente comprava junto, a gente queria... A questão do assento não dava muito certo. Aí nós fizemos dessa forma. Por quê? O que que acontece? Não, na verdade eu tô confundindo com a outra viagem. Então, nessa primeira viagem, a gente vai comprar tudo junto. E aí não compensava pegar a opção família. Por quê? Quando você adulto que tem um bebê, eles te dão um assento gratuito e também dão gratuito para as crianças pequenas. Só que a gente teve que pagar o assento da Maria Cecília para ir perto de mim. Então, sendo que nas regras, nas descrições, eles falam que as crianças podem ir próximo do pai ou da mãe de forma gratuita. E no fim das contas não deu isso, e a gente teve que pagar. Mas eu fui pesquisando, eu vi que tem muita gente que acontece isso com bastante frequência, e você tem que fazer uma reclamação para eles devolverem o dinheiro. O Lourenço não quis fazer, porque ele, é 8 euros. Eu falei, 8 euros por trecho, então deu 16 euros. Eu falei, mas de 16 euros em 16 euros, e cada família que vai comprando, a empresa vai ganhando mais. Eu sei que é pouco, mas é 16 euros. E aí, tá, no fim a gente não reclamou desse negócio.
desse assento que ela deveria ser gratuito para ela. No fim das contas, não foi, a gente teve que pagar. E da outra forma que é gratuito para a mãe que vai com o bebê, eu já percebi que sempre eles colocam na janela. Deve ter algum motivo. Eu acho que por conta da questão de oxigênio, aquelas coisinhas que caem, sabe? Ali é o único lugar que tem dois. Então, aí a gente teve que pagar pra ela ir ao meu lado. E o Lourenço, né, pagou pra ele ir junto com a gente. Se não pagasse pra ele iria naquele sortido, né? Que você só descobre seu banco no dia da viagem, que daí eles te colocam onde tem espaço, digamos assim. Às vezes a sorte tá junto, às vezes não. E outra coisa, outro detalhe, pesquisando, tem uma questão de política de assento para famílias. É obrigatório e eles colocarem, agrupar a família toda, um do lado do outro, ou próximo, quando possível. Que você não precisa pagar por assento. Isso eu descobri na segunda viagem que nós vamos fazer, porque eu falei, olha, a gente pagou da Ryanair e eu acho que não deveria ter pago. Eles têm que colocar todo mundo junto, porque na hora que eles recebem a compra, eles veem que se é criança, se é infante, é bebê, né? Que é infante é bebê, child é criança. Aí, pra ficar tudo junto. E na segunda viagem a gente não fez isso. A gente deixou pra eles escolherem e eles acabaram colocando a gente tudo no mesmo fileiro. Mas isso eu vou falar num outro momento, que eu quero fazer um vídeo por viagem explicando, porque são dias diferentes, climas diferentes, e pra ver como é que eu vou me sair nessa montagem toda da primeira viagem da família e na segunda viagem da família. Então, essa é a questão de coisas que eu observei, que quando a gente viajava só eu e o Lourenço, a gente não observava, não prestava atenção e não fazia sentido naquele momento pra nós, que é a questão de o que levar, quantidade de mala, o que é gratuito, o que não é, né? Então, cada detalhe, pra quando é família, é importante, porque a gente precisa pensar na comodidade, na questão de economia também, porque, querendo ou não, na viagem tudo você acaba multiplicando, no nosso caso, por 4. Então, as coisas ficam um pouco mais caras e nem todo lugar cabe, digamos assim, uma família, né? Então, desde lugares para você pesquisar, para você montar o roteiro, coisas que nossa, eu fiquei semanas e semanas. Isso que nós já fomos para esse lugar. Vai ser a nossa segunda vez. Só que a primeira vez a gente foi quando a gente era intercambistas, estudante de inglês, né? E agora a gente vai viajar com as nossas filhas. Então, assim, vai ser uma experiência totalmente diferente. Hoje a gente tem uma rotina totalmente diferente. Tem a questão, né, dessa vez a gente conseguiu pegar um hotelzinho melhor. Antes não. A gente também fez na primeira vez uma viagem de final de semana. A gente vai estar fazendo agora com as meninas. Então, assim, a quantidade de dias foram os mesmos. Só que o hotel a gente já conseguiu alugar a hospedagem por um melhor. Então é isso, são pequenos detalhes que a gente vai observando que quando você viaja sozinho, ou com um amigo, ou com um parceiro, né? Quando você viaja com crianças. Essa viagem eu vou encontrar uma amiga, né? Uma amiga do Brasil. Faz muito tempo que a gente não se vê. Facilmente mais de 5 anos. E aí eu tô levando umas coisinhas pra ela. Daqui, né? Ela é advogada, a gente se conheceu na época que eu era advogada, a gente fez pós-graduação juntos em Cuiabá, e por coincidência a gente morava na mesma cidade, e a gente nunca tinha se visto, até porque eu também era nova lá em Alta Floresta. E eu tô levando esse marca livro, né? Bem, bem bonitinho, bem simbólico da Irlanda, com a ovelhinha, e eu não sei se é prata, eu acho que não, mas eu achei muito fofinho, e, né, advogada, tem muito livro, e ela vive comprando livro, e acho que pode ajudar, e uma lembrancinha bem bonitinha. E diferente, um marcador de livro. E esse aqui é uma joia. Não é joia, é joia, eu acho que fala joia. Aqui tá escrito joia, né? É um brinquinho de prata. Eu não sei, porque ele é mais pra brinquinho, o primeiro furo ou o segundo furo. Ele é um dos símbolos que a gente encontra aqui com muita facilidade, né? Eu não sei se vai dar pra ver, mas eu tenho um anel desse aqui. Mas são duas mãozinhas segurando o coração, e o coração tem uma coroa em cima do coração. Ele tem vários significados que vale tanto pra amizade quanto pra relacionamento, tipo casamento, noivado, namoro, essas coisas. Então, uma das coisas que eles falam é que você não pode comprar pra você tem que ganhar, pra não trazer má sorte. E quando é relacionamento, é um anel, agora eu tô sem meu anel aqui. Como é a mãozinha segurando o coração, quando a mãozinha segurando o coração tá pra dentro, na mão direita, você tá namorando. Quando é na mão esquerda, você tá casado. E quando é o coração com a mão segurando o coração pra fora, na mão direita, você tá solteiro. E na mão esquerda, você tá noivo. Então eu achei bem legal. E acho que é bem simbólico daqui, eu acho que ela vai gostar. Espero que ela goste. Como a gente vai ter um dia e meio lá, eu tentei buscar lugares que sempre famílias são bem-vindas, digamos assim. E tentei colocar parques com playground, que tenha pra Marisa se distrair, descansar, gastar um pouco da energia. Porque quando a gente viaja só nós, digamos assim, a gente quer andar
1000 quilômetros, né? Só pra conhecer lugares. E agora com criança, com certeza o ritmo vai ser diferente. Então, como é a nossa primeira vez, eu coloquei poucos lugares, principalmente no primeiro dia de viagem que a gente vai chegar. A gente chega no sábado. Não coloquei muita coisa, coloquei lugares pra gente conhecer tudo próximo do hotel. Até porque a gente vai chegar, não, não vai ter o check-in, não vai dar pra fazer o check-in, a gente vai deixar as malas na recepção, mais mochila. E coloquei coisas ali pra fazer ali perto. Essa amiga minha vai encontrar lá. E também não coloquei nada pra fazer à noite, porque eu não sei como é que as meninas vão estar em relação a cansaço. O que eu já percebi é que a neném, ela tá no canguru, ela dorme. Dorme, 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 dorme. Como se tivesse tomado um calmante. Mas tem uns momentos que ela tá, o corpo cansa de ficar aqui, aí eu preciso tirar ela, pra ela nem que seja pra deitar ela, pra esticar um pouquinho, pra brincar um pouquinho, né, pra fazer tummy time, etc. Então, assim, coloquei lugares que são próximos do hotel no primeiro dia, lugares que dê pra Maricília correr, andar, e também, consequentemente, a gente descansar, porque se a gente aqui, quando vai fazer passeio, já cansa, e o ritmo é um pouco diferente de como a gente geralmente tá acostumado, né, a sair quando era só nós, porque a gente vai sem ou com destino e faz o que quer, no tempo que quer e volta na hora que quer. Com criança é um pouco diferente. Então a gente vai com. Às vezes tem que ver se vai sair antes ou depois do café da manhã, antes ou depois do almoço, porque tem que respeitar os horários da alimentação, porque senão, não é nem por questão porque tem que comer, é porque a criança fica enjoada, fica cansada, fica irritada. E, e a criança irritada, os pais consequentemente ficam irritados, ficam mais cansados, porque além de querer, né, de tentar administrar ali a situação com a criança, tem todo o ambiente que, querendo ou não, as pessoas ficam olhando, a gente fica sentindo reprimindo, coisa que a gente não deveria sentir, né? A gente só pensa isso depois, mas não agora a gente tá tão assim, com os nervos à flor da pele, a emoção, tentando lidar com a sua emoção, tentando lidar com a emoção da criança, que é sufocante. Então, assim, a gente tem que ver toda essa questão. Se sai antes do almoço, tem que ter um lugar pra almoçar, pra sentar, pra almoçar, no horário que geralmente ela almoça. Ou tem que levar alguma coisa pronta, que daí eu já sirvo pra ela. Às vezes ela come, às vezes não, porque tá tão interdita com o ambiente que quer observar, que quer correr, que quer andar, que quer brincar, que não come. Mas quando o cansaço bate, aí é choro na certa, que ou é choro de fome, ou é choro porque tá cansado e não consegue lidar com aquele sentimento ainda, sabe? Então, no primeiro dia, eu busquei coisas pra fazer próximo ao hotel. Coisas assim, que dê pra andar 20 minutos. Então ali vai ter mercado pra ir, tem parque, tem ponto turístico, tudo ali perto. E nada pra fazer à noite, pra que jantar, tipo, no máximo 5, 6 horas da tarde, e ir pro hotel pra realmente descansar. Imagino que, se a gente já chega cansada de um dia de passeio, quando a gente faz aqui, viajando ainda, porque vai ter a questão do trocamento com o avião, vai ter tudo muito novo, não só pra elas, mas como pra nós, a gente vai estar um pouco cansado à noite. Então, à noite eu não coloquei nada. A não ser que realmente, né, vai pro hotel, descansou, vê como é que tá e sai de novo. Mas eu acho que essa não vai ser uma opção. No domingo eu já coloquei mais coisa pra fazer. Porque sai cedo, então tem amanhã, então, porque eu percebo que durante a manhã elas estão mais tranquilas, então dá pra fazer mais coisa. Então na parte da manhã eu coloquei 2 museus, que vi que tem super indicado pra crianças, mais focado na Maria Cecília, né? Que tem mais interação e tudo mais. E à tarde, outros pontos turísticos, lugares pra comer, porque quem viaja com o marido, que é taurino, vai me entender. Porque entre um ponto turístico e o outro tem que ter um lugar pra comer, sabe? Aí assim a pessoa fica feliz, ela fica entusiasmada, acha tudo lindo, maravilhoso. Taurino tem que andar com o buchinho cheio nas viagens, pra não se estressar. Porque já vai ser estressante por caminhar, vai ser estressante por carregar criança, porque às vezes a criança tem certeza que não vai querer ficar o tempo todo no carrinho, vai ter que carregar no colo, vai querer caminhar. E uma outra coisa que eu comprei foi tipo o AirTag, mas não é da Apple, da Temo. Vou testar, vou ver como é que funciona. Me falaram, Camila, se acontecer alguma coisa, pode cair, alguém, tipo, Deus me livre, né? Pegar a criança, tá repreendido em nome de Jesus. Eles tiram, não sei o que, mas por descargo de consciência eu comprei, quero testar, quero ver como funciona. Às vezes coloco no pulso, comprei pulseirinha pra colocar no pulso e comprei tipo um chaveiro que vai pra pendurar em algum lugar. Tipo no carrinho, não sei. Não sei, vamos ver como é que vai ser. Então a questão de roteiro foi isso. Eu pensei em lugares mais próximos no segundo dia, né? Que é o segundo e último dia. Vai sair da zona ali do hotel e vamos nos aventurar. Por mais que eu já conheça os pontos turísticos, mas eu acho que a gente tem que ir, fazer foto com as meninas e tudo mais. E essa amiga vai estar comigo, né? Casal de amigos, na verdade. Ela e o noivo. Então, pra gente conhecer tudo e fazer fotos e tudo mais. Aí esse eu me aventurei de colocar coisas a fazer até às 6 da tarde, pra ver como é que é. Mas aí eu falei, se seguir, ótimo, tô felizaça. Se não, tudo bem, tipo, volta pro hotel, ou às vezes senta num lugar pra ficar mais tranquilo e tudo mais. E aqui estou eu, quase um mês depois da viagem,
fazer alguns comentários a esses vídeos que eu gravei antes da viagem, que eu queria mostrar, né, 2 lados, a Camila antes da viagem e a Camila pós-viagem. Eu fiz umas anotações aqui do lado no computador. O primeiro ponto foi sobre o roteiro, mas como eu já coloquei umas anotações já dentro do vídeo, eu acredito que não seja necessário passar pelo todo o roteiro que eu planejei, porque teve lugares que a gente não foi, principalmente lugares pra comer, experimentar coisas, etc. Mas acho que se quem assistiu o vlog da nossa viagem vai entender por onde que a gente passou, e eu tentei colocar o máximo de informação ali possível dentro do vídeo. Então, o outro ponto que eu anotei aqui pra falar é o que funcionou com criança e o que não funcionou. Nessa viagem, eu tava muito preocupada em relação à mala, se ia ter roupa, se não ia ter roupa, se ia ter fralda, se não ia ter fralda. Então, todas as roupas deram certinho. Eu acho que as meninas vieram com um conjuntinho sobrando. E foi muito bom, porque principalmente a neném, né, que faz cocô e pode vazar e tudo mais, por estar no canguru, às vezes por estar deitada, etc. Vaza bastante cocô. E a Pituca, porque, né, tudo que come se suja e tudo mais. Como foi uma viagem muito curta, então foi assim uma viagem, digamos assim, tranquila. A gente que ficou, acho que muito estressado, tentando prever situações pra poder lidar melhor com as emoções, porque além da gente tentar controlar e ajudar a criança a controlar as emoções dela ali durante a viagem, a gente tem que controlar as nossas emoções. Mas de um modo geral foi uma viagem muito boa, uma viagem muito tranquila. Só a questão da gripe, né, que eu acho que pegou um pouco no primeiro dia, que foi o sábado, eu acho que por um momento eu me arrependo um pouquinho de ter usado do horário. Porque assim, quando a gente viaja com criança, a gente como que eu posso dizer isso, mas sem criar polêmica? A gente perde, acho que não tem como. A gente perde um pouco da viagem, digamos assim. Porque eu acho que também vai de acordo com a idade das crianças, com certeza. Porque a gente a gente não pode prolongar tantos passeios e a gente tem que ficar atento aos horários, principalmente de comer, de descansar. Então a gente extrapolou um pouquinho no sábado. A gente andou, a gente chegou no hotel, eu acho que por volta das 9, 9h30. E sábado ventou muito, a gente pegou um pouquinho de chuva, então tava ventando, tava nublado, tava um pouquinho. Tava frio, fresco pra gente. A Pituca tava bem enjoadinha no final, assim, durante o jantar já, porque tava com fome, aí sai, aí não quer comer. Aí a gente acaba dando, às vezes, o que ela gosta, que é os snacks favoritos, mas que não é nada nutritivo. Mas a gente acaba, né, cedendo, porque ali, devido à situação, ela tem que comer alguma coisa. Se é aquilo que tá agradando ela, tá confortando ela, vai ser aquilo. Melhor do que não comer nada e ficar ali resmungando de fome, enjoeira e tudo mais, porque ainda não consegue se expressar. Então aí ela acabou dormindo no carrinho, coisa que é muito difícil ela fazer. O Lourenço ficou com muita dó dela. Mas queria andar pra lá e pra cá, e assim. Mas enfim, mas no domingo a gente já respeitou mais esses horários, até que a nossa amiga não foi com a gente andar no domingo, só ficou nós, né, ali, a nossa família, nós 4. Então, a gente foi mais cedo, lógico, né, espera a criança acordar, pra aí a gente se organizar. Tanto que domingo eu tinha marcado um primeiro museu às 10h30 da manhã, e à noite, como eu vi que tava todo mundo, assim, gripado, congestionado, eu cancelei, e deixei só o da tarde. E no dia seguinte, quando a gente acordou e eu vi que tava tudo bem, ela acordou super feliz, aí eu buquei o outro museu, um seguido do outro, porque é um do lado do outro, que é o de História Natural e de Ciência. E assim, ela me impressionou muito, porque ela gostou muito do... Eu achei que não ia, assim, ter tanto. O Lourenço não gosta de museu. Eu gosto, mas assim, eu não consigo, eu não tenho muita paciência pra andar todo o museu. Eu vou nas partes que eu acho mais interessantes. E nesse caso, eu foquei mais no que eu achei que seria interessante pra ela, que foi a parte do dinossauro, a parte do mar, faltou a parte dos pássaros, que a gente não foi, e no outro a gente foi mais focado na parte dos carros, e que ela adora carro, e a parte das crianças. Tive que parar o vídeo porque minhas Marias acordaram. Aí uma tá chorando, vai ter que participar do vídeo, né? Mas o próximo ponto é sobre resumo financeiro final. Não vou detalhar o que eu gastei aonde, não. Vou colocar um no geral. Acho que não tem necessidade, não. Mas, ó, os voos. Sem a questão da multa, né? Porque não sei por que cargas d'água a gente já não conseguiu fazer o check-in. Tem aquele detalhe que eu coloquei uma nota aqui, né? Que a gente foi fazer o check-in e do check-in saiu pra gente confirmar a questão do ETA, que é um visto que você tem que ter pra você entrar no Reino Unido. E aí não tinha, e aí a gente fez, pagou 24 por cabeça. Até hoje a gente não sabe se as meninas precisariam, mas o Lourenço acabou fazendo, e lá não fala em nenhum momento se pode, se tem que ter, se não tem que ter. Sei que foi preenchendo e chegou a parte do pagamento, pagou. Então, 24 aí, vezes 4. Questão do ETA. Não coloquei nesse resumo final. A questão da multa, né, que foi 55 por cabeça, que foi 55 eu, Lourenço e Maria Cecília. Porque na hora que eu fui fazer esse ETA, voltou pra página fazer o check-in, deu falando que eu tinha finalizado. Só que eu não me atentei que, né, quando sai o check-in, sai o cartão de embarque. E não fez check-in, ótimo. E eu não recebi mais e-mail pra fazer check-in, então pra mim já tinha feito check-in. Só que, tipo, chegando próximo do lá, como eu já comentei tanto no outro vídeo, não aqui, enfim, acho que não tem necessidade de passar por isso, mas tem esse gasto extra que eu não coloquei nessa conta final. Aí tem um ônibus que a gente pegou do aeroporto pro um ponto de ônibus específico, que foi uma rua próximo do nosso hotel.
O estacionamento em Shannon, que o carro ficou, que a gente saiu daqui pra Shannon, no aeroporto, a gente deixou o carro lá, então dormiu 2 noites lá. O hotel, que foi 2 noites. Esse hotel, a gente, como foi nossa primeira viagem com as meninas, e a gente queria algo confortável e bem localizado. E o quarto tinha uma kitnet. Era uma kitnet, né? Então, além das camas, sofá-cama, tinha uma mini cozinha que deu pra fazer ali uma janta e o café da manhã pra Maria Cecília. E os gastos em Londres, que entre metrô, café, restaurante, mercado, que acabou que a gente acabou fazendo mercado, deu um total de... Eu não sei por que contabilizou dessa forma aqui, mas... deu um total de 750 euros. Pra uma viagem de 2 dias, pra uma família com um bebê e uma criança. E Londres, porque Londres relativamente é um pouco tudo mais caro. E assim, a gente não andou muito de metrô, eu acredito. A gente andou de metrô no primeiro dia, só pra voltar. A gente fez tudo a pé. Já no segundo dia, a gente andou de metrô, porque os museus eram longe, então a gente foi pra outra zona, voltou, enfim. Então, deu esse valor, sem contar os vistos e sem contar as taxas, certo? Tá. Eu anotei aqui pra falar uma dica. Então eu vou ler o que eu anotei, porque eu não lembro mais o que eu anotei. Dica financeira, cartão pra viagem. Usamos AIB e Revolut durante a viagem. AIB, que foi meu cartão, cobra taxa de conversão, sempre. Então, isso eu descobri no dia da viagem, então eu já tava usando, então foi assim, é isso aqui mesmo. Porque uma coisa ou outra passava no meu cartão, principalmente o metrô, que eu passava no meu celular, depois batia de novo no meu celular, né, pra contabilizar. O Revolut, ele cobra uma taxa durante a semana e não cobra taxa durante a semana e cobra no final de semana. A taxa da conversão, né? Porque nossa moeda é em euro e lá é em libra. Então tem essa conversãozinha aí. Mas quem tem o Revolut Standard, ele cobra 1% de taxa apenas no final de semana, e durante a semana é gratuito. E o Revolut Premium não cobra taxa nenhuma, nem no final de semana. O Wise, ele cobra taxa fixa de 0,35% a 0,5%, independente do dia. E se você vai viajar no final de semana, converte o dinheiro antes da semana e deixa guardado no Revolut, e assim evita a taxa. E aí, coloquei aqui para adicionar os looks do Revolut da Wise, caso você queira, para sua próxima viagem. E eu coloquei também umas caixinhas de pergunta no Instagram para eu responder aqui em relação a essa viagem. Então, a primeira foi dicas de lugares legais para criança. Qualquer tipo de parque, qualquer tipo de museu, eu acredito que a criança, pelo menos a idade da Maria Cecília, ela adorou muito. Então, assim, eu acredito que qualquer um vale a pena. E caso, lógico, você queira ir em lugares específicos, tipo restaurante, café, é sempre bom consultar se ele é family friend, né? Porque tem uns lugares que não aceitam. Por exemplo, tinha um restaurante de comida indiana que a minha amiga queria ir, só que eu tinha pesquisado isso antes, que é um dos mais famosos, acho que é Dish Room o nome, de Londres. E aí eu falei, olha, a partir de tal horário ele não aceita criança. Então, assim, eu acho que não cabe a nós, vai vocês. Então é bom pesquisar. Mas Londres, eu não conhecia essa parte, quando eu fui a primeira vez, eu não olhei Londres como um local tão, assim, receptivo pra família. A única parte que eu achei ruim foi a questão da acessibilidade, por exemplo, nos metrôs. A gente andou bastante metrô no segundo dia, né, que eu comentei. Nem todos os metrôs têm rampa ou lift, elevador. Então eu tinha que carregar no braço o carrinho. E aí a primeira vez a gente foi seguir uma família que tava com um carrinho também, falei assim, onde eles saíram, a gente sai. E eles não tinham, essa descida em específico não tinha elevador, e aí ele foi na escada rolante, pôs a primeira roda ali no degrau da escada rolante, e foi. Falei, gente, por que a gente não fez isso antes? Né? Que a gente fica com medo, com receio, etc. Aí depois que a gente viu essa família fazer, qualquer escada rolante que a gente via, a gente enguitava o carrinho e descia e subia. Então, assim, dicas de lugares legais pra criança, eu acredito que museu, os parques são bem grandes, tudo bem organizado, sabe? Eu achei bem legal. Lógico, tem as atividades pagas, né? Tem teatro, tem teatro musical, essas coisas que eu acho que é bem interessante levar as crianças, mas aí eu acho que vai dependendo da idade. Tem muita coisa legal. Tem uma pessoa tudo, curso, passeio e locomoção. Então, passeios já, deixei um micro roteirinho, que já anotado do que a gente foi, onde a gente foi. A maioria dos lugares que a gente foi, de ponto turístico, a gente não pagou nada, tudo gratuito. E locomoção, metrô. Gente, metrô muito bem informado, tem placa por tudo quanto é canto. Sem falar que se você tiver internet, né, te ajuda muito. Outra pergunta. O que fizeram para deixar a viagem mais confortável e menos estresse para vocês e para as Marias? Mais confortável foi a questão, né, de se atentar aos horários. Deixar elas acordarem e ir no ritmo delas quando elas acordarem, a gente arrumar aí. Não acordar cedo e querer acordar a criança. Fez essa diferença. Que nem que eu já deixei, que eu fiquei um pouco arrependida de ter extrapolado um pouco sábado, né? Mas a gente viu que ela tava cansada e tudo mais, mesmo assim insistiu na caminhada. Por um lado foi bom que a gente já escolheu os pontos turísticos do domingo, né? E
e fez outras coisas no domingo. Então, mais confortável é respeitar o ritmo da criança. Deixar ela acordar no tempo dela, comer na hora que ela tem que comer, levar ela num parquinho pra gastar energia, porque vai chegar um momento que ela vai querer, a neném vai sair do canguru, vai ter que deitar, se esticar, a Maria Cecília vai querer brincar, vai querer correr, então é bom prestar atenção na criança. É uma viagem que você faz com a família, então realmente o objetivo ali principal é as crianças, então a gente tem que ir no ritmo delas. E o menos estressante é deixar todo mundo muito bem alimentado, principalmente o pai. Aí tem outra pergunta. Quais lugares mais valeram a pena? Eu gostei muito do Sky Garden, apesar que eu tinha uma expectativa muito grande sobre esse lugar, mas a realidade foi totalmente diferente. No entanto, eu gostei dele porque nós fomos no sábado, a gente conseguiu fazer reserva, então a gente reserva 2h30 da tarde. Foi bem estratégico, porque 2h30 da tarde, até acho que por 1 hora, 2 horas, choveu bastante. Então a gente tava lá dentro, então a gente ficou lá. Aí a gente ficou lá, andou tudo, viu os jardins, que não tem tantos jardins, mas ficou lá. A Maricília aproveitou pra comer uma pizza, a gente aproveitou pra tomar uma cervejinha, eu zero, lógico. É pra conversar, pra descansar, tinha um sofá e tudo mais. Então assim, eu gostei muito. E outro lugar que valeu a pena foi o Borough Market. Apesar de ficar assim, meio que nem uma barata tonta lá dentro, porque tem tanta informação, tanto lugar, tanto corredor. Amo aquele lugar, é a segunda vez que eu fui, que a gente foi, e amo, comi as coisas gostosas que eu queria comer. E, muito bom. E eu acho que, pra quem gosta, museu. Acho que é bem legal. É pra todos os gostos, pra todas as idades. As duas perguntas aqui foi pra outra viagem. Então, pra concluir esse vídeo, né? Porque já tá longo, esse vídeo, Deus me livre, fazer um vídeo de 40 minutos. Nem sei se alguém vai assistir. Mas, como que foi o entusiasmo da Maria Cecília nos museus, e eu já comentei aqui, né, que ela adorou. Outro ponto foi a área especial para crianças no segundo museu, que eu já ressaltei, para quem viu o primeiro vídeo, viu que a gente foi numa aula é um andar separado no Museu da Ciência, só para criança, então tem várias brincadeiras interativas, sensoriais, tem até estacionamento de carrinho, que eu achei o máximo, que você vai lá, deixa seu carrinho, passa a corrente nele. Tem banheiro, enfim, tem as escadas, tudo que você imaginar é pensado para criança. A escada é pensada de como que a criança vai subir, para segurar, enfim, tudo. Vale a pena viajar com criança pequena? Sim, e o porquê? Acho que eu não preciso nem responder essa pergunta, né? Toda a nossa viagem, ver a Maria Cecília entusiasmada com tudo, foi fascinante. Desde o início da viagem até o final, assim, foi incrível. E o que faria diferente? Eu acho que eu não faria nada diferente. Fiquei feliz que eu acertei nas roupas, que eu acertei na quantidade de fraldas, acertei nos brinquedos, pra interagir. Lourenço super acertou na escolha do hotel, foi muito bom o hotel, o quarto muito bom. Rever a amiga, que foi muito bom também, passar o dia inteiro com ela, conversamos e tal. E andamos muito. Então, assim, tiramos muitas fotos, fizemos muitos vídeos, adorei. Vai ficar marcado na memória. E próxima viagem que a gente fez, e ainda estou a editar o vídeo, é Istambul! Nós fomos para a Turquia. Foi uma viagem que, além de turística, foi pra gente ir no dentista. Então, assim, foi bem legal. Pra quem tem curiosidade, questão de gastos, enfim, também quero fazer algo separado assim. Espero que eu não demore tanto, igual eu demorei sobre o vídeo de Londres. Mas é isso. Vou deixar aí um resuminho do próximo vídeo. Tchau!